Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café com o Thiago. Eu sou o Thiago Serafim, o apresentador desse programa, o host desse programa, o rosto desse conteúdo e desse canal. E estou aqui para falar sobre mobilidade, sobre força. O que é mais importante dentro do treinamento, pensando no treinamento preventivo? Bom, antes de mais nada, se você está curtindo esse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o like, não deixe de ativar o sininho e de compartilhar com aquele seu amigo, com aquele seu colega que também terá conteúdo agregado a ele de forma gratuita, de forma competente. Bom, hoje eu resolvi falar sobre mobilidade, sobre força. O que é mais importante dentro da prevenção, dentro do esporte? Se a gente parar para pensar, dentro do ambiente esportivo, a gente já passou por algumas modas. Nossa moda envolve core, fortalecimento dos músculos do core, envolve fortalecimento do glúteo médio, e acho que a principal moda atual é o treino voltado para a mobilidade. A questão é, mobilidade é para todo mundo? Será que todos precisam trabalhar a mobilidade? Será que a gente precisa trabalhar apenas mobilidade e deixar algumas outras coisas de lado? Bom, vamos parar para pensar um pouquinho. O que é mobilidade? Mobilidade nada mais é do que a gente trabalhar alguns componentes pensando no aumento da amplitude de movimento para que o indivíduo, para que o atleta tenha uma maior amplitude para a realização, uma maior qualidade do movimento. Eu fiz o Level 1 do FMS, no Functional Movement Screen. Eles prezam muito pela mobilidade inicial, né? A gente precisa ter uma mobilidade boa para partir para outros segmentos que envolvem estabilidade, que envolvem controle neuromuscular. Isso vai ao encontro do que eu penso. Eu penso que a mobilidade é importante. Mas, ao meu ver, ela vem sendo trabalhada de uma maneira que é superestimada e que trabalhar apenas mobilidade não é o que a gente precisa. Vamos parar para pensar o seguinte. Será que aqueles indivíduos com frouxidão ligamentar, sabe aqueles indivíduos que quando fica com o joelho esticado, o joelho vai para trás, quando faz assim com o braço, o cotovelo vai lá para cima e a mão cai lá para baixo, aquela hiperextensão? O que esses indivíduos têm? Eles já têm uma hipermobilidade articular. Eles não precisam trabalhar a mobilidade. Só que no conceito que se está usando atualmente, até esses indivíduos deveriam trabalhar mobilidade articular. Bom, acho que isso não faz muito sentido, né? Acho que isso foge de um dos princípios do treinamento, que é a individualidade biológica. A individualidade biológica nos diz que a gente precisa trabalhar com aquele indivíduo de forma mais individual possível. Então, ao que me parece, esse tipo de indivíduo com hipermobilidade articular não precisa trabalhar mobilidade articular. Eu costumo dizer que o equilíbrio na prevenção de lesões ele é gerado através de uma boa amplitude de movimento, de uma boa mobilidade, de uma boa estabilidade, ou seja, através da força. Quando a gente tem esse equilíbrio, a gente chega em uma articulação mais estável, com uma boa amplitude de movimento, tendo assim o máximo possível de potencial para a gente prevenir as lesões. Seja uma lesão naquela articulação, naquele segmento, ou seja uma lesão em um segmento próximo. Por exemplo, uma boa mobilidade de tornozelo, ela pode vir a prevenir lesões que envolvem o complexo do joelho e do quadril. Só que não é só isso. A gente precisa ter outras coisas também, como um bom controle de movimento e boa força muscular. Então, se eu pudesse eleger apenas uma das duas coisas para eu ter, seria força. Se eu tivesse 10 minutos para trabalhar com um paciente e eu pudesse escolher o que trabalhar, sendo que esse indivíduo não tem nenhuma lesão sendo tratada, sendo que ele está apenas prevenindo, seria força muscular. Pois sem força não há movimento, não há competência de movimento, não há capacidade de realizar o movimento. Naquela questão relacionada à capacidade e demanda, aqui vem um outro componente importante, que é também um componente ligado ao equilíbrio, conceito de capacidade e de demanda. Se eu tenho uma capacidade alta, eu vou conseguir cumprir demandas altas. Agora, se a minha demanda está muito alta e a minha capacidade está baixa, eu provavelmente vou me lesionar. E o principal fator que influencia na capacidade dos indivíduos, dos atletas, de realizar uma tarefa é a força muscular. Não existe esporte sem força. Mesmo os esportes que envolvem videogame, que envolvem jogos de computador,
computador, precisa de força. O indivíduo vai ficar um tempão jogando com o mouse, vai ficar um tempão teclando, vai precisar de força de extensores do punho, extensores dos dedos, força até no ombro, força nos músculos cervicais pela tensão gerada. Então, até mesmo esses esportes, que são ainda esportes em bastante desenvolvimento, precisa haver força. Agora, se precisam de uma grande mobilidade, não sei, eu não vejo uma demanda tão alta nesse sentido. Então a gente precisa pensar o que é realmente importante para o indivíduo. Quando a gente fala de prevenção de lesões, eu costumo dizer que a prevenção atravessa 5 fases. Essas 5 fases são, primeiro, conhecimento. A gente precisa conhecer o esporte que a gente está envolvido. Então, por exemplo, a corrida, cara. Se eu vou tratar, se eu vou avaliar um corredor, será que esse cara precisa de uma grande amplitude de movimento? Talvez ele precise ali de um tornozelo, uma sustentação do pé boa, mas do restante das articulações, muito provavelmente ele não vai precisar de grandes amplitudes, porque não é um esporte que exige grandes amplitudes de movimento. O segundo passo para a gente prevenir lesões dentro do esporte envolve a da gente conhecer os fatores de risco. Então, ok, eu sei que para lesões que envolvem o joelho, a redução de mobilidade do tornozelo ela é importante para a gente poder potencializar a prevenção dessa lesão. Mas eu sei também que a força ela é importante, seja a força do quadril, seja a força dos músculos que envolvem a articulação do joelho, seja a força dos músculos que envolvem o tornozelo. E dependendo do esporte, se aquela demanda for uma demanda alta, eu vou ter que fortalecer. Então, conhecer o esporte é importante, identificar os fatores de risco para as lesões daquele esporte é o segundo passo. O terceiro passo é eu avaliar. Então, a partir do momento que eu avalio e eu percebo que há déficits de amplitude de movimento e que há déficits de trabalho de força, eu preciso trabalhar os dois naquele indivíduo. Agora, se eu percebo um dos dois, eu vou trabalhar um dos dois com uma maior ênfase. Agora, se eu percebo um dos dois com déficit, eu vou trabalhar com uma ênfase nesse déficit. O outro eu vou fazer trabalhos do quê? De manutenção. Eu não preciso dar tanta ênfase como algumas pessoas vêm dando. O quarto passo é justamente a gente conseguir juntar esse programa preventivo, fazer o treinamento preventivo, e o quinto passo, último, porém não menos importante, é a gente reavaliar. E esse quinto passo de reavaliação vai nos servir para quê? Vai servir para a gente perceber se está indo no caminho correto ou não, se está tendo resultado ou não. Se não está tendo resultado, talvez seja a hora da gente intervir de uma maneira diferente. Mas é importante que a gente entenda todo o contexto para a gente poder programar o melhor treino, o melhor programa preventivo para a gente definir como esse indivíduo deve trabalhar. Então, atualmente eu vejo muitas práticas voltadas para a mobilidade e algumas pessoas têm esquecido da força. Não dá para fazer esporte de alto rendimento sem força. Vejo aulas de mobilidade, workshops de mobilidade e tudo mais. É importante, mas não vamos esquecer o básico, tá bom, pessoal? A força ela é inerente, ela é algo que deve pertencer aos esportes. Eu estou falando de força de verdade. Já fiz em outros programas aqui no MovaCast como deve ser um fortalecimento muscular pensando no ambiente esportivo. Não aquele fortalecimento de academia, pois aquele fortalecimento pensando na hipertrofia não vai servir para a maioria dos esportes, não é o melhor treinamento. Então, se você tem curiosidade, vai nos vídeos anteriores, vai lá no meu canal, vai lá no MovaCast também, que tenho certeza que você vai gostar daquele conteúdo. Bom, pessoal, por hoje é isso, né? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que eu tenha trazido alguma reflexão importante para você, da maneira como você trabalha, da maneira como você vem trabalhando, seja você um profissional, seja você um atleta. Espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar com seu amigo, com seu colega, com o seu profissional. Não deixe de compartilhar com o seu atleta. Nos vemos no próximo episódio, ou no próximo programa, ou no próximo vídeo. Tchau, tchau.